O Online com a Six tem o patrocínio do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Veritá Diagnósticos por Imagem. Planeta Água, Lavare Bene, 5 a Sec Lavanderias, de Capri Hotel e Malme, a nossa experiência virtual. O Online com a Six desta quinta-feira vai tratar sobre a reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul. O governador do estado do Rio Grande do Sul já entregou o projeto de lei para a reforma tributária ao Parlamento Gaúcho, à Assembleia Legislativa. O assunto, a decisão agora está nas mãos dos 55 deputados que compõem o parlamento do estado do Rio Grande do Sul. A reforma tributária propõe a diminuição de alíquotas e impostos, mas também a elevação de outras alíquotas de impostos. Estarão conosco para nos ajudar a refletir mais e a entender um pouco mais do que é esta reforma tributária do estado do Rio Grande do Sul, a contadora Nádia Emergracelli, também ex-presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. O empresário e também ex-presidente da Six Farroupilha, Daniel Bampi, e ainda o presidente da OAB Subsecção de Farroupilha e também presidente do Conselho Deliberativo da Six Farroupilha, doutor Maurício Bianchi. 3 feras do nosso município que com certeza estarão colocando muito sobre a reforma tributária e nos ajudarão a entender um pouco mais da grandeza, do impacto e da abrangência desta reforma tributária. Quando a gente ouve a palavra reforma tributária, a gente logo fica pensando que vai diminuir impostos. Será que é isto que pretende o governador do estado do Rio Grande do Sul, com esse projeto confeccionado pelo Executivo Estadual Gaúcho e entregue à Assembleia Legislativa? Eu quero cumprimentar os nossos painelistas que já estão a postos na noite de hoje, o doutor Maurício Bianchi, presidente da OAB Subsecção de Farroupilha e também presidente do Conselho Deliberativo da nossa Six Farroupilha. A partir desse momento, então, o presidente da OAB Farroupilha e também presidente do Conselho Deliberativo da Six Farroupilha, Daniel Bampi, vai fazer uma apresentação inicial do tema. É um tema indigesto, é um tema espinhoso, mas que nós precisamos estar atentos, porque a decisão agora está nas mãos dos deputados, dos 55 deputados estaduais no Rio Grande do Sul. Vai aumentar impostos, vão manter os impostos como está, tudo depende da Assembleia Legislativa. E depois o doutor Maurício também vai interagir com a Nádia Gracelli e com o Daniel Bampi. Doutor Maurício, a palavra é sua. Obrigado, Leandro. Só eu queria fazer uma complementação da tua fala. Eu acho que a decisão ela não está nas mãos dos deputados, a decisão está nas nossas mãos para fazermos com que os representantes que estão lá para atender os nossos anseios, eles votem de acordo com os interesses do que a população quer. Então, é para isso que nós estamos aqui. Esse debate ele é importante para que possamos nos inteirar efetivamente do que está acontecendo, do que engloba a proposta do governo, e tenho a certeza aí de que a gente vai sair daqui com essa troca de ideias aqui, com uma noção um pouco mais clara, e de certa forma que possamos aí sair daqui e divulgar as conclusões que aqui chegarmos, para que essa nossa fala ecoe na Assembleia Legislativa. Então, acho que esse é um dos principais objetivos desse debate. E eu começaria fazendo um histórico, se a Nádia e o Daniel me permitirem, do que é essa reforma tributária proposta pelo Eduardo Leite, pelo governador. Na verdade, quando a campanha encerrou, né, e o governador Eduardo Leite foi eleito, uma das propostas que ele inicialmente deu encaminhamento, né, começando a trabalhar na formação da sua base,
é de que as alíquotas majoradas, que já estavam no governo Sartori e nos governos anteriores, permanecesse como estava. Ou seja, a alíquota básica de 17% estava majorada em 18% e a alíquota de 30%, que é das telecomunicações e combustíveis, fosse mantida em 30%, né, porque ela seria, em tese, no ano em que ele assumiu, que foi ano passado, seria reduzida para 25%. Então, as alíquotas de 17% e 25%, que foram majoradas para 18% e 30%, então elas foram mantidas nesses patamares, com o compromisso, né, de que o governo iria ajustar o seu caixa, né, para que, encerrados esses 2 anos de alíquota majorada, as alíquotas voltassem aos seus patamares originais. E nós, de certa forma, fomos surpreendidos, há alguns meses atrás, com uma apresentação inicial do governo do Estado, através de umas lâminas de PowerPoint, pretendendo realizar uma reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul, que, em tese, teriam, dentre outros objetivos, a simplificação do sistema tributário, e o que chama mais atenção dentro desses objetivos seria o estímulo à atividade econômica pós-pandemia. Então, os objetivos eles são muito interessantes, ou seja, uma reforma tributária que visa a simplificação e uma reforma tributária que vise o estímulo à atividade econômica, né, pós-pandemia, na verdade, uma música para os ouvidos do empresário. O que ocorre é que esses objetivos, no nosso ponto de vista, e aí depois eu quero ouvir o Daniel e a Nádia, me parece que eles não estão sendo atendidos, mesmo na proposição inicial do PowerPoint, e com um agravamento da situação com o projeto de lei apresentado pelo governo, o projeto de lei 184, em que, de certa forma, ele, no meu ponto de vista, ele está mais gravoso do que o próprio PowerPoint apresentado. E aí, eu não quero entrar no mérito das peculiaridades legislativas, né, entrar na questão técnica, porque eu acho que esse não é o objeto do debate. Eu até convidaria a Nádia, inicialmente, depois o Daniel, para comentar o que está sendo proposto aí pelo governo e o que vai impactar em termos de mudança, e principalmente em relação às alíquotas, porque o que o governo disse? Ele disse que não vai haver aumento da carga tributária, mas a conclusão que nós chegamos é que vai haver aumento da carga tributária. E aí eu convidaria a Nádia aí a comentar, Nádia, o que aumentou, né, teve alimentos, né, o setor de alimentos e refeições foi um dos mais penalizados nessa pandemia, e ele teve aumentos. O setor vamos pegar ali o setor da cesta básica, né, a cesta básica de alimentos e medicamentos, o que alterou, Nádia? Se tu puder nos clarear aí, para que as pessoas tenham ciência do que essa reforma está impactando na vida de todo mundo. Bem, Maurício, é o seguinte, se tu me permitires, então, Maurício e demais pessoas que nos acompanham, para falar dessa reforma, ela é bem complexa, porque cada dia que a gente faz uma leitura do projeto de lei 184, a gente descobre novidades, né? Claro que tem algumas que vão afetar as pessoas de mais renda, e tem outras que afetam as pessoas de menos renda e que acaba atingindo todo mundo. Mas como tu fizeste o questionamento em relação às alíquotas, o que o governador Leite tem em mente, né? Ele sabe que dia 31 de dezembro, aquelas alíquotas majoradas de 18%, de 30%, ela voltaria ao seu normal. E daí ele perde muita arrecadação
e eu imagino que ele está num beco sem saída, da onde que ele vai tirar tanto dinheiro para pagar as despesas. Mas também eu não acho justo ele tirar da sociedade, nós que temos que pagar a conta. Eu entendo que ele teria que fazer, em primeiro lugar, o tema de casa e dar uma enxugada nas despesas, como nós, empresários, sempre o fizemos. Nós, empresários, fizemos diariamente a nossa lição de casa se nós queremos sobreviver. Então, eu só vou elencar algumas partes agora. Por exemplo, hoje nós temos produtos hortícolas, ovos, leite, tem isenção ou tem base reduzida. Ele vai tributar. Então, são produtos da cesta básica que serão tributados. Aí a gente poderia dizer, mas ele só vai cobrar 17% de ICM. Gente, não é 17% só. A alíquota pode ser que seja 17%. Mas como isto é cobrado em cadeia e também o cálculo do produto é por dentro, isso vai repetir muito mais. Isso vai encarecer. Então, se primeiro você ia no mercado e gastava R$200 para comprar pão, leite e ovos, agora eu acho que você vai gastar 250. Então, é isso que nós tem que ter em mente, que vai aumentar o nosso custo de vida, vai aumentar diariamente. E eu quero também dizer o seguinte, o Maurício falou que chegou a nossa vez de falarmos que depende de nós. Óbvio, quem vai votar serão os deputados, mas nós, como cidadãos gaúchos, nós temos que pensar qual foi o deputado que nós votamos e chegar nele, botar ele contra a parede, que a reforma não pode ser aprovada desta maneira, porque os produtos da cesta básica vão aumentar. Aí, o governador disse o seguinte, que para as pessoas mais carentes, eles vão criar um fundo e vão devolver o dinheiro do ICMS. Só que eu tenho uma preocupação muito grande. Como é que eles vão fazer esse controle? Como é que eles vão saber quem é que é a população carente? Tem gente que tem grandes fortunas, não tem carteira assinada em lugar nenhum. Se eles forem pela renda da pessoa, esse cara vai receber. E a pessoa que realmente tem necessidade vai acabar não recebendo. E eu tenho uma outra preocupação maior ainda. Ele vai criar um fundo, certo? O dinheiro vai para o fundo. E o governo não vai utilizar o dinheiro do fundo para pagar outras despesas e na hora de devolver o dinheiro não tem mais dinheiro, como o governo do estado fez com os depósitos judiciais. Eles utilizaram os depósitos judiciais para pagar despesas. Então, eu tenho a impressão que o fundo será o mesmo. Mas quanto à cesta básica, terá um aumento direto. Eu não vejo como não ter aumento, por isso que nós temos que ser incisivos. A reforma tributária não pode ser aprovada da maneira que ela está posta hoje. O governo do estado ele foi muito esperto no seguinte, ele apresentou, como tu falaste, Maurício, no PowerPoint, a redução, porque ele sabia que ele ia perder a arrecadação, mas a carga vai aumentar, porque a cada dia que a gente lê, tem entrelinhas. Uma outra entrelinha que tem, hoje em dia, as empresas optantes do Simples Nacional, que são empresas que faturam até 4,8 milhões a nível federal e 3,6 milhões a nível estadual, nós temos os chamados Simples Gaúcho, que tem uma tabela que sobre a alíquota que está inserida no Simples, o empresário tem um desconto no ICMS. Ele vai extinguir isso aí. O que ele vai acabar fazendo? Para 2021, ele vai deixar que será isento do ICMS dentro do Simples quem fatura até 360. E para 2022, quem fatura até 180. E a partir dali não tem mais o desconto, coisa que hoje tem o desconto. Então, isso vai nos onerar muito, porque não é só a cesta básica. Aquele cara que produz sapato, que produz carteira, que produz cinto, aquele comércio que é revendedor de confecções, por exemplo,
vai ter um aumento direto. Então, por isso que eu reitero que essa reforma não pode ser aprovada da maneira que ela está. Nádia, antes de passar para o Daniel, e até eu queria ouvir ele em relação a esse aumento, né, de alíquotas, principalmente, e isso que nos preocupa muito é a questão da cesta básica, né? Que, por exemplo, nós vamos ter, da cesta básica e da cesta básica de alimentos, nós vamos ter um aumento de alíquota, vai de 7 para 17, ou seja, um aumento de 142% do ICMS. Se nós pegarmos o transporte municipal, né, que hoje a alíquota é 6,4% e vai passar para 17%, é um aumento de 165% do ICMS. O vinho, o nosso vinho, que já não tem competitividade, né, frente às mercadorias, aos produtos importados, hoje a alíquota é 18%, ele quer aumentar para 25%, ou seja, um aumento de 38% do vinho. A carne, para quem gosta de fazer um churrasquinho no final de semana, né, hoje a alíquota é 7%, vai aumentar para 17%, aumento de 142%. Aí pegamos os restaurantes, né, os bares e restaurantes aí, que sofreram tanto nessa pandemia, vão ter um aumento de 7,4% para 17% do ICMS, o que representa um aumento de 129%. E aí, Daniel, o ovo, né, que é um alimento tão essencial na refeição, tão completo, né, o leite, os hortifrutis, o pão, a massa, que são produtos isentos, eles vão ser tributados. O ano que vem, a proposta do governo é cobrar 7%, aí 2022, 12%, e 2023, 17%. Né? A erva mate, né, que hoje tem redução de base de cálculo, ele quer eliminar as reduções, os benefícios da erva mate, que é um produto símbolo do Rio Grande do Sul. Né? Então, é um absurdo que está sendo proposto, porque vai onerar consideravelmente mais a pessoa de baixa renda do que propriamente quem ganha mais. E aí eu queria ouvir o Daniel, porque o Daniel tem dados específicos, porque esse é o aumento do ICMS. Agora, o produto hoje, Daniel, sai da fábrica por quanto e chega no consumidor final por quanto? Qual é o aumento que vai ter lá no final? Se tu puder trazer esses dados aí, que tu tem a vivência diária aí com vários setores, eu acho que é importante a gente passar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, qual é o aumento que nós vamos ter em termos de tributos aí, em todos esses alimentos que mais é a tua área de atuação? Bom, boa noite a todos. Muito boas as colocações feitas até agora. Eu vou, antes de passar esse número, o doutor Maurício e Nádia e demais presentes, falar que essa reforma tributária ela chega a ser vergonhosa, né? Porque ela está brincando com a capacidade mental das pessoas que, pelo menos, estudaram matemática em algum momento da vida, né? Eu estou com o PowerPoint, aquele famoso PowerPoint aberto aqui, onde ela é muito bonita, ela fala em simplificação de tributação, redistribuição da carga tributária, estímulo à atividade econômica, redução do ônus fiscal para as famílias, coisas muito lindas. Agora, quando você avança, e depois o Maurício já colocou, o projeto que seguiu para a Assembleia, ele consegue se tornar pior do que ele simplesmente está escrito aqui no PowerPoint, né? Fala numa redução do número de alíquotas, né? Diminuindo de 5 para 2, aonde nós teríamos 17% e 25%, porém, alguns produtos que estão enquadrados hoje em 18% de ICMS, como é o vinho, vai para 25%. Então, tu vê que não tem um bom senso nessa redistribuição aí que eles tanto falam, né? E falam até seguindo padrões internacionais. O que a gente vê e o cálculo que todos os economistas, todas as entidades direcionadas e que trabalham com proteínas animais,
com todos esses produtos da alimentação humana dentro da própria Federação, essa é uma reforma tributária para aumentar os tributos. O que o governo está fazendo? Ele está propondo uma arrecadação maior de dinheiro, né, através dos tributos, para o caixa do governo. Então, isso é indiscutível, não é uma reforma tributária que vai melhorar ou diminuir o custo de vida das pessoas. Pelo contrário, em todos os pontos há aumento. IPVA, o transporte, cara, em todos os pontos há um aumento. Aí tem aquela situação do combustível e algumas outras coisas que hoje tem a energia elétrica, que são tributados em 30%, e aí vem para a alíquota de 25%. Tchê, mas eles estão te tirando 5% numa conta de luz, por exemplo, né, diminuindo, e vão te taxar 17% nos alimentos. Então, é insano isso do ponto de vista do consumidor, porque ele vai te diminuir em R$100, por exemplo, vai dar 5%, daria R$5. E ele vai te tributar 17 depois, que daria 17, mas esses 17, Maurício, como a Nádia colocou e tu fez a pergunta, nesse efeito cascata em cadeia, isso aí num produto final, lá na gôndola do supermercado, vai representar uns 30, entre 25% e 40%, depende do produto, né, a cadeia. E tem uma série de problemas em tu tributar os produtos hortifruti granjeiros. Primeiro que são produtos que é o combustível humano, as pessoas compram todos os dias. Então, ele deixa de te tributar a luz, por exemplo, que tu paga uma vez por mês, e passa a tributar o pão que tu consome todos os dias. Tu vai no mercado comprar alimentos, todos os dias o governo passa a te arrecadar. A gente vai ter uma perda de competitividade, um custo de vida maior, que a gente não consegue nem mensurar quanto vai andar para trás o nosso Estado nos próximos anos, porque em lugar nenhum do mundo a gente vê empresas investindo em lugares onde a tributação é maior. Pelo contrário, os lugares que mais se desenvolvem são onde existe a facilidade e um entendimento maior da tributação. Se tu falar com 5 tributaristas diferentes, todos vão arrumar, como vocês já colocaram, Nádia e Maurício, pontos nessa legislação que mudam, que pioram, que dificultam a vida, até das empresas do Simples, como a Nádia já colocou. Então é assim, o governo, dentro das entidades trabalhadoras, né, das entidades empresariais, das pessoas que vivem o dia a dia dos negócios, eles conseguiram um fato inédito, viu? Eles conseguem com que todos sejam contra. Nós não conseguimos encontrar hoje algum setor produtivo das cadeias produtivas que seja a favor dessa reforma tributária. Tanto que ontem mesmo o governo já começou a observar que talvez ele tenha uma grande dificuldade em aprovar essa reforma, porque se iniciou uma pressão bastante grande através dos deputados, e já se cogita a possibilidade, então, de uma não aprovação dessa reforma, mas eu não quero dizer que não possamos, a gente não pode relaxar, né? A pressão em cima dos deputados tem que ser grande. Hoje eu passei o dia em Porto Alegre, por exemplo. O que a gente percebe, né? O setor público, ele acaba, nada contra o setor público, ele é importante, nada contra o funcionalismo público, mas ele acaba se transformando numa bolha, né? As pessoas acabam esquecendo a realidade do dia a dia e da dificuldade que as pessoas têm, famílias perdendo emprego, toda essa situação. Então, alguns, eles porque o discurso do governo é assim, a gente precisa melhorar, porque senão vai faltar dinheiro, né? E as estradas vão ficar ruins. Mas quão ruim? Pior do que já está, entende? Porque as estradas só tem uma solução aqui no Estado. Fazer com que aconteça as concessões, porque o IPVA,
que deveria ser utilizado para isso não é utilizado. Vai aumentar o IPVA e não vai se resolver o problema de conservação ou ampliação de estradas. Então, essa reforma tributária, no nosso entender, ela não tem outro objetivo que não seja aumentar a tributação, arrecadar mais, e hoje o próprio governo já reconhece, porque ele não consegue mais mentir, como ele falava no começo, que não era bem assim. Houve até algumas discussões com a presidente da Federação, Simone Leite, onde o próprio governador disse que ela estava mal intencionada, não conseguia entender exatamente, mas, quem entende de matemática aí, conhece que 1 mais 1 é 2, tu sabe que tu botar 17% em cima dos produtos vai ter um aumento de custo de vida incrível, e isso vai piorar e dificultar a vida de todas as famílias, principalmente as de mais baixa renda. E o governo entra com um discurso que eles vão devolver parte do ICM, mas tu vai olhar a parte do ICM que eles vão devolver para as famílias que ganham até R$ 1.237, R$30, mas se tu apresentar todas as notinhas, tu vai ganhar 31,46. Então, novamente, tu joga para dentro do governo, vão dar um cartão do Banrisul para o cara poder utilizar. A maioria dessas pessoas tem dificuldade até depois para se cadastrar nessas coisas. E outra, para que um sistema gigante desse, depois quantas pessoas vão precisar para gerenciar isso tudo, para esses controles? Então, onera mais a máquina pública. A gente vê que isso está totalmente na contramão do que a gente precisa aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos, de fato, uma diminuição de impostos, um enxugamento da máquina pública, precisamos de privatizações para atrair novos investimentos para que o nosso estado se desenvolva. Esse é o caminho que o governo precisa seguir, é o que a gente gostaria que ele fizesse, e temos exemplos. O Trump lá nos Estados Unidos, quando assumiu a presidência e baixou os impostos, houve uma disparada econômica, menor taxa de desemprego. Então é isso que a gente precisa, nós precisamos começar a pensar, e nós, quando eu falo o governo e os deputados que nos representam, sair dessa bolha de diminuiu aqui, vamos aumentar impostos, que é isso que está previsto aqui. A única situação que a gente vê, a manifestação de todos os setores produtivos, é de que muitas cadeias serão inviabilizadas aqui no estado, a gente vai perder investimentos, mais empresas vão deixar de investir aqui, nós vamos ter mais emplacamentos em Santa Catarina. Vejam quantos automóveis são emplacados em Santa Catarina, presta atenção nas ruas aqui. Então, numa contribuição inicial, era isso que eu gostaria de dizer. Não, obrigado, Daniel, excelente colocação. Eu acho que tu traz a visão e o inconformismo do empresário, né, que acredita no nosso estado e que, de certa forma, está se sentindo traído com essa proposta aí, que, na verdade, vem na contramão do que o governo inicialmente propôs. Só para complementar, Maurício, e Nádia e demais, desde o início dessa reforma tributária, nós nos reunimos aí com o pessoal da Secretaria da Fazenda e foram colocadas todas essas situações, mostrado em números a perda de competitividade. E uma perda de competitividade, ela é muito simples de se entender. Quando tu aumenta o preço de qualquer produto, tu perde competitividade, porque o consumidor, ainda mais num momento como esse, de pandemia, de dificuldade financeira, ele escolhe o produto mais barato. Então, é uma perda de competitividade gigante. E os outros estados, nenhum estado da nação, por exemplo, tributa hortifruti grangeiros, esses produtos da cesta básica. Então, o nosso estado perdeu o senso aí, ou o bom senso. Bom, eu acho que um outro ponto, porque vamos tentar trazer para as pessoas aqui os pontos importantes da reforma, né? Então, um dos pontos que eu reputo como mais importantes é a criação pelo governo, dentro dessa proposta, do Fundo Devolve RS. O que é esse fundo?
O governo ele vai estabelecer que todas as empresas que possuem algum benefício fiscal, seja uma redução de base de cálculo, seja uma alíquota reduzida, né, seja um crédito presumido, seja uma isenção, sobre esse benefício fiscal, ele vai tributar em 10%. Então, vamos pegar um exemplo. Digamos que eu tenha uma isenção do meu produto. Meu produto, na verdade, eu vendo a 100, eu pago 18%, né, daria R$18. Se o meu produto é isento, eu vou ter R$18 de benefício. Então, eu vou ter que pagar 10% sobre esses R$18 para o governo, e isso, na verdade, é muito prejudicial, porque nós vamos perder competitividade em relação aos outros estados que não possuem esse pedágio, né? E por que o governo pretende fazer isso? Ele pretende estabelecer esse pedágio, que na verdade é um valor em que a empresa vai ter que pagar obrigatoriamente. Ele pretende utilizar esses recursos para distribuir para as famílias de baixa renda, ou seja, ele alega que, na verdade, esse aumento de imposto ele vai devolver para a população. E como é que ele pretende devolver isso? Para as famílias que ganham até 3 salários mínimos, ele pretende devolver uma parcela desse valor, ou seja, para quem ganha até um salário mínimo, 40% do ICMS ele vai devolver para a família. Quem ganha até 2 salários mínimos vai devolver 20% do ICMS. Para quem ganha 3 salários mínimos, ele vai devolver 15% do ICMS. Sendo que, no mínimo, vai haver a devolução de R$30 por família. Só que o problema é que o governo disse que a reforma tributária ela viria para simplificar. E me parece que a criação desse fundo e a devolução desses valores para as famílias de baixa renda, ele, na verdade, ele cria uma complexidade muito maior na sistemática tributária. Por que eu digo isso? Porque esse sistema, através desse sistema, nós, consumidores, e as pessoas que ganham, na verdade, até 3 salários mínimos, o que essas pessoas vão ter que fazer? Elas vão ter que guardar suas notas fiscais para conferir depois se o valor que o governo devolveu na sua conta é exatamente o que ela tem direito. Então, aí eu pergunto, a pessoa que ganha um salário mínimo, será que ela tem celular, smartphone e internet para poder fazer o lançamento das notas fiscais no sistema? Será que essa pessoa ela vai saber qual é o ICMS que está embutido nos produtos que ela compra da cesta básica para conferir se o valor que ela está recebendo de volta confere com o que ela tem direito? Então, Nádia, esse sistema é altamente complexo. Eu te pergunto, tu achas que existe viabilidade para que esse sistema, essa criação desse fundo, esse formato de devolução para as pessoas de baixa renda, ele é algo que pode ser praticado, ou ele entra numa seara de complexidade tão grande que ele se torna impraticável? E eu digo isso, eu te pergunto, porque não existe esse formato em nenhum estado do Rio Grande do Sul, e nós seríamos pioneiros nisso, né? E será que isso atingiria o objetivo de devolver esse aumento da carga tributária para os produtos isentos e com redução de base de cálculo para as famílias de baixa renda? Maurício, no meu ponto de vista, eu acho que não. Eu acho que é uma prática inviável. Por quê? Nós não precisamos ir muito longe. Hoje em dia, nós temos muitos empresários que, nas suas próprias empresas, para aqueles empresários que não têm uma estrutura de financeiro, de administrativo, onde é bem enxuto, onde só tem o dono da empresa que trabalha, ele já tem dificuldades de emitir notas fiscais eletrônicas, uma pequena indústria que não esteja no Simples, que tem que ter o bloco K.
o empresário já não consegue atender à legislação e à obrigação, né? Que daí nós, contadores, temos que intervir. Então, eu fico pensando, imaginando que essas famílias que não têm estrutura, elas não terão condições de relacionar todas as notas, conferir se o imposto está correto ou não. E eu vou um pouco mais longe, Maurício. A minha maior preocupação ainda é esse fundo que ele vai criar, quando ele vai devolver imposto para as pessoas, o dinheiro vai estar lá ou já foi aplicado em outro lugar? Nós soubemos, os depósitos judiciais que estavam aí, o gato comeu, o governo comeu. E agora, quem precisa do depósito judicial, ele vai pegar o dinheiro aonde? É uma engrenagem, ela continua andando, ela continua aumentando. É como se fosse assim uma bola de neve, que cada vez ela aumenta mais. O problema fica maior em todas as esferas. E outra coisa, Maurício, assim, a gente está se atendo aqui nesse momento bastante a pessoas de baixa renda. Mas eu vejo que essa reforma, claro, os de baixa renda talvez serão os mais atingidos, mas nesta reforma, os que têm alta renda também estão atingidos. É que nós nem vimos tudo ainda, nem vimos tudo o que a reforma está propondo, né? Eu quero comentar, porque eu não quero esquecer que todo mundo tem que saber que a carga tributária vai aumentar. Por exemplo, assim, quando você faz uma doação em dinheiro, uma doação de um imóvel para um filho, para um parente, a gente tem que pagar o ITCD. Então, hoje, nós temos tabelas para enquanto pessoas vivas de 13% e 4%, e depois de falecido ela vai até 6%. Essa tabela vai ter mais uma alíquota de 7% e de 8%. E daí tem muita gente que faz o seguinte: vou pegar o meu dinheiro e vou aplicar numa previdência privada e deixo o nome dos beneficiários, que o dia que eu morro, cai direto lá para o beneficiário, para o herdeiro, e não preciso pagar imposto. Nessa reforma tributária, está sendo criado o ITCD sobre Previdência Privada, PGBL e VGBL. Então, eu vejo que o cerco está fechando, não tem como se escapar. Então, não é só as pessoas de baixa renda que é de alta renda também. Você pega quem tem, digamos, 10 milhões de reais aplicado e aplica 8% para ver quanto vai dar, né? Então, ela não, para mim, não tem lógica. Como economista, como contadora, eu acho que ela é inviável. Se nós somos um Estado hoje pouco competitivo, nós vamos ficar muito pior. Seremos prejudicados, porque a gente tem que pensar que quando o grande empresário vai bem, toda a cadeia vai bem, porque um ganha, o outro trabalha. Agora começa a tirar muito para aplicar no Estado. E o Estado não nos devolve nada, ele nos devolve uma estrada cheia de buraco, que se nós queremos arrumar a estrada, terá que ter um pedágio. Então, é o seguinte, eu acho muito complicado, acho muito caro, e não podemos aprovar a reforma da maneira que ela está. Ainda em relação ao fundo Devolve IRS, né, que é esse pedágio aí de 10% sobre os benefícios fiscais, depois até a gente vai entrar na questão do IPVA, né, Nádia? Tem o ITCD e tem o IPVA. Ainda em relação à questão do fundo Devolve ICMS, Daniel, uma questão que me preocupa, e até queria ouvir a tua opinião, é que, por exemplo, o governo quer instituir esse pedágio de 10% sobre os benefícios fiscais, ou seja, quem tem algum benefício fiscal, como eu comentei, redução de base de cálculo, alíquota reduzida, ele quer cobrar 10% sobre esse benefício fiscal. Aí, a minha questão aí que eu coloco, e a minha preocupação é que, por exemplo, o nosso estado vizinho aqui, Santa Catarina, não cobra esse pedágio de 10%.
E nós, tendo um produto, o mesmo produto de um concorrente, né, aqui de Santa Catarina, será que nós não vamos perder mais competitividade do que nós já temos hoje com a criação desse fundo? Bom, isso aí é um engodo sem fim, tá? Isso é óbvio que essa reforma tributária ela é feita só pensando no benefício do Estado, em momento algum ela está pensando no benefício muito menos do desenvolvimento do Estado, muito menos no desenvolvimento do ser humano, a preocupação com a população gaúcha, quem observa isso vê que não tem nenhuma, entendeu? Porque a ideia seria, de fato, afundar com o Estado do Rio Grande do Sul, porque é tanta norminha e tanta coisa que o brasileiro não aguenta mais isso e o povo gaúcho vai se tornar o campeão dessas coisas que são vergonhosas, né? Essa devolução desse dinheiro aí para as famílias é super difícil de controlar. A gente acompanhou tudo o que aconteceu nesse dinheiro que veio do governo federal, né? A gente pôde perceber a quantidade de pessoas que nem CPF tinham e agora estão conseguindo retirar isso. Então, para mim, isso é um engodo. Isso aqui, para mim, é absurdo. Tudo que tu jogar para dentro do caixa do governo, ele morre, desaparece, não se sabe que fim tem, porque tu vê que o governo não consegue pagar os salários em dia. E, obviamente, nós vamos perder competitividade, principalmente para Santa Catarina. Tinha o cara que tiver ali nas cidades fronteiriças aí do estado do Rio Grande do Sul e tiver oportunidade um terreno em Santa Catarina ou parente, além de emplacar o automóvel lá, ele vai passar a abastecer lá, que hoje já é mais barato, e vai passar a fazer seu rancho lá em Santa Catarina, porque vai ser muito mais barato que aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu nem quero mais falar sobre isso, tamanha a perda de competitividade que é, e situações mirabolantes desenvolvidas para tentar acalmar, né? Dizer, olha, gente, nós vamos cobrar mais, mas nós vamos devolver para o mais necessitado. Tchê, quando se fala nos mais ricos aqui do Rio Grande do Sul, se fala aí de 5% a 7% da população. Então, não faz sentido isso. Outro ponto que eu acho importante a gente trazer ao conhecimento aí, de todos é o chamado imposto sobre fronteira, ou DIFAL, ou DIFAL, que muitas pessoas comentam, tem várias expressões, né? Que, na verdade, esse imposto é um imposto cobrado na entrada, né, do Estado de forma antecipada, principalmente dos pequenos empreendedores, né, em que quando adquirem produtos de fora do estado tem que pagar antecipadamente um imposto, ou seja, se eu trago um produto de Santa Catarina, a alíquota é de 12, e aqui a interna é 17, eu tenho que pagar a diferença de 5, agora é 18, tenho que pagar 6. Isso penaliza muito o comerciante, isso é muito aplicável aí ao nosso comércio, né? E a proposta lá inicial do governo, no PowerPoint, né, o famoso PowerPoint apresentado lá, o governo sinalizou que dentro desse contexto todo ele iria extinguir o DIFAL, né, extinguir o imposto sobre fronteira. E isso é interessante, porque o governo, em tese, e isso, a leitura que nós fizemos inicialmente era essa, que o governo ele já estaria antecipando a derrota que vai ter no Supremo Tribunal Federal, que já está, por 4-1, julgando pela inconstitucionalidade do imposto do DIFAL, né, do imposto de fronteira. Então, a nossa expectativa é de que, de fato, a proposta contemplasse aí a extinção do DIFAL. Só que, por nossa surpresa, o projeto de lei 184, que é o que altera o ICMS, ele não extingue o imposto sobre fronteira. Ele diz que o Poder Executivo pode dispensar o imposto sobre fronteira, né, o DIFAL,
Nos casos em que a diferença entre a alíquota de fora do estado e a alíquota interna for até 5%, igual ou inferior a 5%. Então, vejam, se eu trago de fora do estado um vinho, né, e que a alíquota de fora, de repente, seja 12%, e aqui a alíquota interna do vinho vai para 25%, eu vou ter que pagar essa diferença monstruosa. Por quê? Porque a diferença entre uma alíquota e outra vai ser superior a 5%. Então, o governo, mais uma vez, ele fez uma proposição lá, vendeu a ideia para a sociedade de que iria extinguir o DIFAL, mas, na verdade, na proposta, ele não extinguiu. Então, isso é muito preocupante, porque essa é uma expectativa que os pequenos e médios empresários, principalmente do comércio, tinham, né, e que, na verdade, foram surpreendidos com essa mudança, né, de posicionamento do governo em relação ao que ele havia prometido. Então, eu não sei o que tu tens, Nádia, a comentar sobre isso e qual é o impacto que tu achas que vai ter aí nos pequenos negócios, mantendo-se aí esse imposto sobre fronteira, com a condição de que o governo ele pode, a qualquer momento, ou seja, no final do ano, quando for aprovada a reforma, 2, 3 meses depois, ele pode dizer o seguinte, ó, eu vou voltar a tributar o imposto sobre fronteira, porque, na verdade, o projeto de lei, ele não extinguiu o imposto sobre fronteira, ele dispensou, deixou a critério do governo dispensar o imposto sobre fronteira. Então, o que tu tens a dizer sobre essa forma de condução desse ponto aí pelo governo? Maurício e demais, em primeiro lugar, o seguinte, ó, esse DIFAL é o chamado diferencial de alíquotas, né? Então, como o governo introduziu essa medida até 5%, poucos vão deixar de pagar, porque a maioria, quando compra de outros estados, geralmente aquelas empresas que importaram os seus produtos, quando eles vendem aqui para o Rio Grande, eles vendem a 4%. Então é o seguinte, o produto chega aqui a 4%, e aqui a alíquota interna, vamos dizer que seja 17%, se for 18%, tem uma diferença de 14% para recolher. E se for a 17%, uma diferença de 13%. Então, assim, o produto se torna muito mais caro. E na empresa, modalidade geral, o empresário, digamos, ele paga antecipado, mas depois ele chega aqui e faz o crédito. Mas para as empresas do Simples, isso aí vira custo. Então, vai continuar muito caro. E por que o governo está fazendo isso, como tu colocaste? Porque ele está na iminência de perder essa ação, e daí ele se antecipou para mostrar para nós, gaúchos, que ele era bonzinho e estava tirando o DIFAL, ou o diferencial de alíquotas, só que em compensação está aumentando outras alíquotas para compensar a perda dele, porque ele sabe que isso aqui ele vai perder. Mas aqui, então, o empresário em si, ele não tem ganho, porque vamos pensar em conjunto. Quando é que vai dar uma alíquota menor que 5%? É muito difícil. Geralmente é acima de 6%. Então, isso vai encarecer muito mais da maneira que está hoje. Exatamente. Eu não sei, Daniel, se tu tem alguma questão a pontuar a respeito desse... A Nádia colocou muito bem, é exatamente isso, e mais uma vez fica claro, né, que é o Estado pensando simplesmente em si, em arrecadação, e não tem, né, cara, a gente, em todos os pontos praticamente analisados aí dessa reforma, é exatamente isso aí, só vai pedir o aval está tentando pedir o aval para o legislativo, né, para essa situação aí do DIFAL. Outro ponto que me parece importante aí nessa reforma, que também o governo apresentou uma proposição no PowerPoint e no projeto de lei ele destoou um pouco, que era também um dos anseios do setor industrial,
e eu diria que era um dos pontos muito positivos aí da reforma, é a redução da alíquota de 17% ou 18%, no caso, para 12% nas operações internas. Então, por exemplo, se eu compro um insumo dentro do Estado para produzir o meu produto, e em vez de pagar 17% ou 18% agora, eu vou pagar 12%. Então, essa era a proposição do governo, ou seja, nas operações internas, pagar 12%. O que eu acho que é um dos grandes acertos aí do governo, porque, de fato, isso aí incentiva a compra do produto dentro do Estado, o produto dentro do Estado se torna mais competitivo e nós conseguimos aí gerar renda, empregos dentro do próprio Estado. Só que o que surpreende na proposição do governo é que, ao contrário do PowerPoint, que previa essa alíquota de 12% para todas as operações internas, no projeto de lei, o governo ele estabelece que a redução para 12% só vai se aplicar em determinados produtos específicos, e não para todos. E o pior de tudo é o seguinte: se aplica a determinados produtos específicos em 2021, e essa lista de produtos ela é consideravelmente reduzida em 2022, sendo que em 2023 não há lista para aplicação da alíquota de 12%, ou seja, voltaria tudo para a estaca zero, cobrando-se nas operações internas aí a alíquota 18%. Sem falar que existe uma previsão na lei do ICMS, a lei 8.820, de que o governo, caso tenha baixados os seus níveis de arrecadação, ele pode automaticamente revogar esse benefício. Então, isso é muito preocupante, porque o governo ele vendeu uma ideia, né, que talvez, e bem provável, que ela tenha dificuldade de ter a sua aplicabilidade concretizada. Então, esse é um ponto importante, e também, além disso, o governo ele vendeu como uma ideia interessante para o setor empresarial, de que ele anteciparia os créditos nas compras de ativo imobilizado. Então, se eu compro uma máquina, eu posso fazer o crédito em 48 vezes, né, do ICMS, quando eu compro de fora do Estado, e em 24 meses eu posso fazer o crédito dessa máquina se eu compro dentro do Estado, né? E a ideia do governo era reduzir esse prazo para acreditar no mês seguinte, o que era muito válido. Só que isso depende do CONFAS. O que é o CONFAS? O CONFAS é o órgão composto por todas as secretarias do Estado do Brasil, né, os 27 estados, e que nenhum benefício pode ser concedido contrariando uma determinação do CONFAS. Então, o governo precisaria de uma autorização do CONFAS. E, além disso, o governo prometeu, no PowerPoint, no chamado PowerPoint, que ele iria conceder o direito ao crédito de uso e consumo, dos bens de uso e consumo. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina em que eu tenho peças que têm bastante desgaste, essas peças aí são material de uso e consumo, que hoje não é permitido o crédito, e o governo diz que na reforma iria contemplar no seu projeto de lei. Mas acho que o governo, sabendo que essa medida ela era praticamente inviável de acontecer, até porque o próprio CONFAS não autorizaria, e segundo a própria legislação, esse crédito só é permitido a partir de 2033, ele nem previu essa possibilidade no projeto de lei. Então, nós vemos que vários benefícios para o contribuinte que estavam lá no PowerPoint, né, e que deveriam contemplar o projeto de lei, eles sequer foram mencionados. Então, isso me parece aspectos muito graves, muito importantes aí a serem trazidos para o debate, porque, de fato, a situação do contribuinte e a situação
final do consumidor, aqui no Rio Grande do Sul, vai ser consideravelmente agravada do ponto de vista financeiro se essa reforma vier a passar. Eu não sei se Nádia, Daniel, tem alguma pontuação a fazer em relação a essas questões, senão nós passaríamos a tratar do IPVA aí, que também é um imposto que é afeto aí a todas as pessoas aí que possuem veículo automotor. Maurício, eu só gostaria de colocar o seguinte ali, quanto ao crédito do uso e consumo, que já foi criada através de uma lei complementar lá em 96. Só para o pessoal ter noção, desde 96 que o governo sempre vem prorrogando crédito, e agora ele está previsto, eles haviam prorrogado para 2033. Então, ele está usando de uma faculdade assim que não tem muita lógica, mesmo porque ele não tem nem autoridade e nem os deputados para aprovarem, que realmente depende do CONFAS. As suas colocações foram corretíssimas. Essa situação está dentro da pauta das medidas de estímulo à atividade econômica, só que o governo faz um incentivo, né, aí falando de estímulo à atividade econômica de uma situação que não depende dele, né? Então, exatamente. Ela chega a ser assim até bem estranho, né? Porque não depende do governo, ele está sugerindo isso, mas depois vai ter que pedir aprovação. Então, não eu diria é importante, seguinte, né? Mas eu diria que nessa reforma os prejuízos são certos e os benefícios eles são incertos. Né? Exatamente. O recado que eu quero deixar para todos aqui que estão nos ouvindo é muito simples. Nós estamos aí na iminência de termos a votação de uma reforma tributária que, ao nosso ver, vai acarretar um aumento da carga tributária. O povo não aguenta mais pagar imposto, não aguenta mais suportar essa elevada carga tributária que nós estamos tendo que pagar. Só que não adianta nós ficarmos reclamando entre amigos ou entre conhecidos. Nós precisamos atuar. Nós precisamos externar a nossa indignação. Nós precisamos utilizar as entidades das quais nós fazemos parte para externar esse inconformismo. Nós precisamos cobrar diretamente dos nossos deputados, da nossa deputada Fran, externando o nosso posicionamento, se é assim que nós entendemos de forma contrária. Porque os deputados estão aí para nos representar, os deputados estão aí para atender aos anseios da população. E se nós nos omitirmos, se nós não nos organizarmos, se nós não cobrarmos o posicionamento de quem nós temos que cobrar, que é quem nos representa, nós não temos depois direito de reclamar. Então, esse é o meu recado. Quero agradecer aí por ter dividido esse bate-papo aí com a Nádia, que é uma exímia conhecedora, aprendo muito com ela. A Nádia é uma referência para mim e também é o meu grande amigo e uma referência aí em termos de empresariado, que é o Daniel, que tem exercido uma função muito importante nessa discussão, dentre outras, tem exercido efetivamente um papel não só de empresário, mas de defensor dos direitos da comunidade, e fica aqui o meu agradecimento à SICS, na pessoa do presidente Trujillo, por ter oportunizado esse espaço ao nosso debate e a todos que participaram da nossa discussão. Passo a palavra agora, então, para a contadora Nádia Emergracelli. Nádia, as considerações finais também. Claro que teríamos muito ainda a tocar sobre esse assunto, mas, enfim, fazendo desfecho, Nádia, estamos lhe ouvindo. Adamate, o seguinte, o doutor Maurício colocou bem, fez as colocações ali de encerramento final
da mesma maneira que eu comecei a falar hoje à noite. O que nós temos a fazer é cobrar dos nossos deputados. E bem que o Maurício falou, não adianta nós reclamarmos em casa ou com os nossos amigos. A gente pode comentar assim, mas nós temos que cobrar dos nossos deputados, não tem outra maneira. Então, eu conclamo a população para que cobre dos seus deputados em quem eles votaram, porque eles não estão lá de graça, eles não estão lá de favor. Nós estamos remunerando eles, e muito bem, por isso que nós podemos cobrar. E quero agradecer a oportunidade de poder estar com o Maurício, e eu também aprendo todos os dias com ele, com o Daniel também. A gente aprende diariamente com todo mundo, é só parar para pensar um pouquinho. E agradecer ao Trujillo. E também, eu não gosto de ver as pessoas muito paradas. Então, nós discutimos aqui hoje à noite a reforma estadual, né? Mas eu quero lembrar a todos que junto caminha a reforma tributária nacional. E, no meu entendimento, ela é um pouco pior que a reforma estadual. Então, a conclusão que eu chego, os nossos governos se aproveitaram de uma pandemia onde estava todo mundo preocupado com a saúde e vieram duas reformas ao mesmo tempo. E não podemos dormir no ponto. E agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Obrigado, Nádia Emer Gracelli, contadora também. Pois é, uma já é ruim, imagina duas. E é bem o que o doutor Maurício falou, que foi reforçado pela Nádia, e tenho certeza que o Daniel vai no mesmo sentido. Nós não podemos ficar assim, de braços cruzados. É a hora, depois não adianta reclamar. Então, converse com os no seu grupo de trabalho, na sua família, mas esteja ativo na entidade também, porque aquele ditado, quando a pressão é muita, vai ficar mais difícil para os deputados daqui a pouco tomarem um caminho que, sei lá, poderiam tomar. O Daniel Bump, empresário Daniel Bump, ex-presidente da Six Farroupilha, o teu recado, as tuas considerações finais também. Não dá para ficar parado, né, Daniel? A gente nunca fica parado, né? Estamos sempre correndo. Bom, uma satisfação, sempre importante. Gostaria de estar falando sobre um tema um pouco mais leve, mais tranquilo. Agradecer ao Maurício, a Nádia, você, Leandro, que sempre faz tão bem aí essas transmissões, o Trujillo, as meninas aí que estão por trás das máquinas para organizar a live aí. Parabéns para vocês também. E, gente, cada vez mais a gente percebe como a sociedade precisa se organizar. É quase decepcionante e inacreditável que um Estado possa apresentar uma proposta de reforma tributária nesse formato. Quem vive o dia a dia conhece a dificuldade que é para as pessoas levarem as suas vidas, conseguirem se alimentar, fazer tudo. Temos uma parcela da população, sim, que tem plenas condições, mas a gente sabe que a grande maioria não é porque quer que está em determinadas condições, e parece que o Estado cada vez pressiona mais para que as pessoas e a população vá para baixo, num momento de Covid inexplicável, mandar um projeto de extrema urgência que não tem muito tempo para diálogo. Dia 15 de setembro agora já se encerra o diálogo sobre isso, e até dia 30 de setembro ele tem que ser votado na Assembleia por maioria simples. Se tiver 18 deputados lá que votarem a favor, já liquida a brincadeira, e essa conta fica aí para nós, e é imensurável ainda, ninguém consegue medir a dimensão do problema que a gente vai ocasionar aqui para o Estado. E hoje mesmo, quando eu estive em Porto Alegre, falando com algumas pessoas do governo, eles apresentam a proposta para eles de uma outra forma, e essas pessoas acabam perdendo o contato com o dia a dia aqui que a gente vive, como a Nádia colocou, né? Com uma empresa pequena, o Maurício com as pessoas e as empresas que ele presta assessoria, a gente no dia a dia em negociações com os supermercados, né? Com os restaurantes, com fruteiras. Essas pessoas vão perdendo a realidade da vida e a realidade da grande maioria das pessoas,
e simplesmente encontram soluções simplistas de aumentar impostos que vai onerar a vida de todas as empresas. Então, olha, gente, a gente precisa ficar muito organizado, muito atento, escolher muito bem as pessoas às quais a gente se vota, né? Os meus pais, os quais a gente se relaciona junto à Assembleia, junto ao governo, são totalmente contra essa proposta. Então, é isso que a gente precisa fazer, organização da sociedade, porque depois, em alguns casos, os deputados, ou porque têm algum interesse, ou porque têm cargos dentro do governo, ou simplesmente porque são do partido, como a gente pode acompanhar, às vezes, a manifestação do senador aqui do Rio Grande do Sul, que votou pela majoração dos gastos do governo federal e simplesmente respondeu que seguir a orientação do partido. E para pedir voto, depois é bem simples, né? Está todo mundo aí disposto, Tchê, você é o melhor cara do mundo para ti. Então, a gente precisa, de fato, pensar nisso. Muito obrigado, e vocês veem como o tempo se estende, as coisas passam muito rápido, e quantas coisas deixaram de ser, poderiam ser faladas, mas a gente já falou até demais. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Nádia. Obrigado, Dr. Maurício Bianchi, nossas pratas, nossos ouros, nossos diamantes aqui da Six Farroupilha, abrindo o nosso conhecimento também, nos proporcionando uma abertura do conhecimento sobre a questão da reforma tributária que está em curso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Repito, já está no parlamento, na Assembleia Legislativa do Estado, então é o momento de você se dirigir ao seu deputado, pressionar o seu deputado, porque se você não fizer nada, depois a reforma pode ser aprovada e aí não adianta bater o pé. A hora é agora, junto com as entidades de classe também, a Six aqui em Farroupilha, liderando todo esse movimento. Esta edição do Online com a Six, que teve o patrocínio do Sicredi, Gente que Coopera Cresce, da Verità Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavare Bene, de Capri Hotel, 5 a Sec Lavanderia e Malme, a nossa experiência virtual. Em nome do presidente José Carlos Trujillo, de toda a equipe que faz acontecer o Online com a Six, nós ficamos por aqui. Um forte abraço. Tchau, Online com a Six. Até a próxima.